Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live, uma parceria da Faculdade Anhanguera de Matão e o CEPROESC de Araraquara, que trabalha com jovens aprendizes. E hoje um tema muito gostoso, um tema que é bacana conversar porque é atual, ele é um tema que está no nosso dia a dia. Os desafios do RH frente ao mundo VUCA, tá? E eu vou começar a apresentar as integrantes desse bate-papo. Então, eu chamo agora a dona Margot, a professora Margot, ela é responsável pela área corporativa da responsabilidade social da Citrosuco Matão. Boa noite, Margot. Muito bem, Margot, bacana, obrigado. Agora, eu convido a Gisela Gomides, ela é gerente administrativa do CEPROESC. Gisela, uma boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem, Carlos? Ouvindo muito bem. Satisfação enorme estar aqui com todos vocês nesse espaço. Um tema bastante pertinente para o momento que nós estamos. Aliás, é um tema sempre pertinente, né? Essa questão do RH muito presente no dia a dia, nas relações que envolvem aí todos os trabalhadores, empresas, gestores. Uma oportunidade incrível poder contribuir e falar um pouquinho a respeito desse assunto. Espero que a gente tenha um bom trabalho e que a gente possa compartilhar bastante informação nesse espaço. Obrigado, Gisela. Agora convido a nossa terceira participante, a Cássia Schaubeck. Ela é especialista em atuação na área de recursos humanos. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá tudo bem? Pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui um pouquinho falando sobre os desafios do RH, que é o que eu vivo todos os dias. E vamos aproveitar um pouquinho esse assunto, então. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Cássia. E para continuarmos essa conversa, eu vou falar um pouquinho, uma introdução sobre o nosso mundo VUCA. Eu vou voltar um pouquinho do tempo lá na Guerra Fria, no final da Guerra Fria, no final dos anos 80, onde Estados Unidos e União Soviética lutavam pelo capitalismo e o socialismo. Nós vivíamos em um mundo bipolar. Com o final da Guerra Fria, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, começamos a terceira globalização, tá? Porque a primeira foi com o Império Romano e a segunda foi com as grandes navegações. E com o início da terceira globalização, as fronteiras caem por terra, seja as fronteiras territoriais, tecnológicas e culturais. E nós passamos a ter transformações muito rápidas e as pessoas, os países se perguntavam, e agora? Como é que vai ser? Passando um pouco mais adiante, em 2001, nós tivemos um ataque terrorista, o chamado ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e novamente teve uma mudança de escala global. E os países e as pessoas se perguntavam, e agora? Como é que vai ser? Também, no final da primeira década do século XXI, tivemos uma crise econômica que atingiu a todos. E, por último, a pandemia do Covid-19, que está aí,
ela está mexendo com todos nós. As mudanças são muito rápidas, em todas as áreas, em todos os segmentos. Dentro das empresas, nós ouvimos volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, palavras que estão no dia a dia. Me lembra de um livro de geografia que eu li e tinha uma frase, eu não vou conseguir dizer da mesma maneira, na íntegra, mas ela dizia assim: antes, o planeta era grande e o mundo também. Hoje, o planeta continua grande e o mundo ficou pequeno. Diante disso, eu faço uma pergunta. Que mundo é esse, professora Margot? Pois é, pessoal. Eu vos apresento o mundo VUCA. Em inglês, né, a sigla VUCA, em português, a sigla VICA. Quando eu entrei para falar um pouco com vocês, meu microfone eu acho que estava mudo, acho que vocês não me ouviram, então eu vou retomar só um pouquinho da minha fala. Eu sou a professora Margot, trabalho na área de responsabilidade social e quero dizer para vocês que eu estou muito feliz que hoje vocês puderam entrar na minha casa e conhecer o meu novo espaço de trabalho. A partir do dia 18 de março, esse espaço da minha sala passou a ser o meu novo espaço de trabalho. Então, esse já é o mundo VUCA. É um mundo em que estamos olhando para a volatilidade que ele traz. Então, eu vou primeiro traduzir cada uma das siglas para vocês entenderem melhor e depois a gente, de fato, entra no assunto, né? Que mundo é esse? O professor Carlos falou um pouco do histórico, né, do mundo VUCA, a partir de que conceitos a gente trata. Ele me foi apresentado pelo professor Goldenberg, que é da USP de São Carlos. Ele foi meu professor de ética e responsabilidade social. E em 2010 ele me apresentou o mundo VUCA. E ele hoje é, para mim, uma referência como inspiração na área de ética e responsabilidade social, olhando o mundo do ponto de vista globalizado, o impacto que esse mundo traz para as nossas vidas, como pessoas físicas, mas também para as organizações, como organizações com CNPJ. Então, pensando nisso, o que significa essa sigla, né? V de volátil, que é relacionada à velocidade com que as mudanças ocorrem. E é um momento muito oportuno de nós falarmos sobre isso, considerando o momento que nós estamos vivendo do Covid-19. Então, a velocidade com que as mudanças e os impactos dessa mudança acontecem é extremamente fora do nosso controle. Nenhum de nós e nenhum planejamento estratégico que tivéssemos feito na área de recursos humanos colocamos como um ponto de interrogação esse momento que a gente está vivendo, né? Nós, como pessoas, mas o mundo todo, como países e planeta, né? Então, vivemos num mundo volátil, cuja velocidade sai do nosso controle o tempo todo. A letrinha U, em inglês, mas é I em português, é incerto. Então, um mundo incerto, que traz dúvidas o tempo todo, que nos apresenta indecisões. Vocês estão acompanhando como é que as empresas estão se organizando para enfrentar o Covid-19, mas também para enfrentar outros desafios, né? Para onde vamos, de fato? Então, qual é o nosso próximo passo? É tudo muito incerto, né? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente estabeleça diretrizes e propósitos, ainda assim esse mundo, neste momento, se apresenta para nós como muito incerto. A letra C é de complexo. Então, que mundo é esse em que vivemos, que não existe apenas uma resposta para as interrogações? Ele é complexo exatamente porque exige decisões, exige posicionamentos, exige revisão diária dos nossos conceitos e propósitos a partir da leitura que fazemos das nossas organizações, da nossa vida, do nosso país, etc. Então, hoje, o que a gente vê
a necessidade, né, de enfrentar essa complexidade com muito mais conhecimento, com muito mais habilidades. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E, por fim, a letra A, que é de ambíguo, né? Hoje a gente olha para as possibilidades, não existe mais uma única resposta para uma pergunta, né? Para uma única questão, a gente tem várias outras alternativas. Então, se a gente imaginar pouquinho tempo atrás, ou é isto ou é aquilo, né? Hoje não, é isto, é aquilo, e mais aquilo, e etc. E para essa nossa conversa de hoje, pensando no público, né, que está aqui nos vendo, eu trouxe uma questão para a gente pensar, né? Olhando para o mundo VUCA, como é que a gente aprende para dar conta de todas as exigências que esse mundo traz, né? Olhando para esse mundo VUCA, como é que a gente incorpora esse conceito nas nossas vidas? Quer seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, nos nossos círculos de amigos, né? Como é que a gente pensa a aprendizagem a partir disso? E eu tenho um educador que é jornalista, que infelizmente nos deixou há poucos dias, foi para um outro plano, que se chama Gilberto de Menstein. Com ele, eu aprendi o conceito que eu uso na minha vida como profissional, né, da educação. Só há um motor para o aprendizado, é a paixão e a curiosidade. Então, ao longo dessa nossa live, o que eu desejo é que vocês desenvolvam essa curiosidade, que vocês possam ter paixão por este assunto, porque ele vai fazer parte do dia a dia de todos nós, ele já está no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe quando a gente toma algumas decisões, né? E que profissional a gente deseja para dar conta de enfrentar o VUCA? E aí, quando a gente estava preparando essa conversa, eu falei para o professor e para as outras duas amigas participantes da live. E como é que a gente vai desenvolver as nossas competências para o co-VUCA? O mundo VUCA pós-Covid. Que competência será que as áreas de RH, que é o nosso tema, vai precisar olhar a partir do co-VUCA? Do ponto de vista do conhecimento, das habilidades, do ponto de vista da nossa ética, né, pessoal, da nossa ética corporativa. E aí eu tenho uma percepção de que a gente vai, em algum momento, ter que repensar, inclusive, o posicionamento das áreas de recursos humanos, né? Porque o que é que a gente busca hoje para enfrentar o mundo VUCA? Nós imaginamos que, para o enfrentamento do mundo VUCA, a gente precisa do profissional integral. Que profissional é esse? É o profissional que é um bom especialista. Nenhuma organização vai para o mercado buscar um profissional mais ou menos. Nós vamos para o mercado buscar o profissional, né? Profissional mais ou menos não tem muito espaço. Então, ele precisa ser um bom especialista, ele precisa entender daquilo que ele está fazendo. Mas, para mais do que isso, ele precisa ser uma boa pessoa. As empresas hoje olham para o nosso caráter, para a nossa ética profissional, para aquilo que demanda do nosso caráter como pessoa e como profissional. E, com isso, a gente vai formar líderes éticos que buscam, no dia a dia, trazer para as organizações, além da questão técnica, além da questão do saber, do fazer somente, né? E a gente sempre ouve falar das competências, né? Então, as mais tradicionais que a gente vê, quando vai lá, o RH vai fazer uma seleção. Quais eram essas competências mais tradicionais, né? A gente buscava um profissional que lidava bem com negociação, que tinha foco em resultado. A gente já ouviu falar muito isso, né? Quando a gente fala do foco em resultados, é o que as empresas esperam. Que tem uma visão sistêmica, que entenda o processo como um todo, que tenha criatividade.
Mas o mundo VUCA vem e coloca aqui uma pulguinha atrás da nossa orelha e fala, além dessas, que já estavam postas, nós vamos olhar agora para um outro lugar de competências. Nós vamos pensar nas competências a partir do olhar para o VUCA, as competências de adaptabilidade, como é que nós olhamos agora o mundo VUCA, entendendo que ele é volátil, que ele é incerto, que ele tem urgências, e como é que nós vamos fazer a nossa adaptabilidade para isso. Uma outra competência importantíssima para o mundo VUCA é a resiliência. Não aquela resiliência que a gente fala, vamos pensar no enfrentamento das dificuldades e, a partir dela, trazer esse novo olhar, né, para a profissão, inclusive. Mas é uma resiliência que vai nos levar ao desenvolvimento. Sairmos daquela situação de adversidade mais evoluídos e muito mais preparados para os enfrentamentos. Uma outra questão que está na nossa agenda do dia a dia, do mundo VUCA, é a cultura digital. E nós fomos experimentados agora, nesse momento da pandemia, e fomos testados para ver o nosso nível, de fato, de cultura digital. E aqui eu não estou falando do uso do celular, né, somente. Eu estou falando do uso de uma mentalidade que a gente precisa desenvolver para a cultura digital, que sai do mundo das ideias para ir para a prática, usando todas as ferramentas digitais que estão disponíveis, e a gente sabe que não são poucas, né? Vocês devem ter experimentado várias delas. Eu tive a oportunidade, estou tendo, de também experimentar muitas delas. Uma outra competência que a gente precisa ter é o que a gente chama de solução da complexidade, né? Porque a gente falou que é um mundo complexo. Eu vou traduzir essa solução de complexidade por precisamos ter cabeça de solução de problemas. Eu preciso olhar para qualquer problema e enxergar nele várias soluções. Não uma só, como eu falei no começo. Pode ser esta ou N outras. Então, é importantíssimo para o RH, frente ao mundo VUCA, compreender a necessidade de olhar para as pessoas e de desenvolver pessoas para ter cabeça de solução. E ao enfrentar o cabeça de solução, a gente pensa na recapacitação de todos nós. Porque é isso que o momento exige, é isso que o momento vai demandar de todos nós, das áreas de RH como um todo, mas de nós todos como profissional, em qualquer área que a gente atue. Então, esse é o meu primeiro recado para todos nós, né? É o momento de reorganizar, de ressignificar aquilo que a gente tem de conhecimento, de construir uma nova possibilidade de novas habilidades. Então, que a gente possa, durante essa nossa conversa, despertar em vocês essa ressignificação do aprender a aprender, olhando para o mundo VUCA. Acho que, para começar, esse era o meu recadinho para vocês. Margot, muito bem, bem colocado, tá? Depois eu até tenho uma pergunta para fazer, mas vou deixar para o final, tá? Gisela, eu convido você para estar à frente, dar a continuidade nessa conversa. Pois é. Olhando a fala da Margot e tudo isso que ela colocou dentro desse cenário do Covid e dessa caracterização, né, em torno do mundo VUCA, a gente observa que essas competências, essas situações, elas já vinham sendo colocadas, as relações já vinham trabalhando com essa parceria, essas questões complexas, cheias de incertezas,
E a vinda do Covid antecipa tudo isso, acelera esse processo e coloca a gente diante de um desafio que já era grande, e esse desafio passa a ser maior ainda. E aí, quando a gente olha para essa questão do RH, e a gente, em especial, que trabalha com o adolescente e o jovem dentro do processo de inclusão produtiva, que busca uma oportunidade de emprego, e aí a gente está falando, e muitas vezes, de uma primeira oportunidade de trabalho, e ele tem que ser rapidamente adaptado para essa realidade. Então, lá no CEPROESC, quando a gente observa para esse cenário e para o público que nós trabalhamos, e a gente tenta estabelecer a ponte entre o ambiente corporativo e o adolescente e o jovem, nós nos sentimos muito mais desafiados. Por quê? O nosso público, a gente tem um fator que é a questão em torno ainda da formação que está sendo construída, a maturidade que está sendo construída, e ele já vem tendo que mostrar algumas habilidades que, de alguma forma, a gente observa que não está sendo bem construída. Então, quando a gente olha para esses jovens hoje, que já estão dentro das empresas, e uma das questões que vem chamando muita nossa atenção é que todas as vezes que a gente tem problema na execução do contrato de trabalho de aprendizagem, nunca é com relação ao que ele efetivamente executa, a rotina de trabalho dele, aquilo que ele vai fazer dentro da empresa. Mas muitas vezes, quando há antecipação de quebra de contrato, essa questão comportamental, ela é trazida e ela é colocada como uma adversária, algo que se investiu, mas não conseguiu se resolver. Então, uma preocupação muito grande que a gente tem é com essas questões em torno dessa sociabilização, dessa questão socioemocional, de como os jovens, eles estão dentro dessa questão do comportamento, lidando com todas essas habilidades que vai ser esperada e, de certa forma, vai ser cobrada. Então, hoje, lá no CEPROESC, a gente trabalha intensamente essas questões com os aprendizes que estão vinculados ao programa. A gente vem trabalhando esses conceitos, até porque a gente entende que houve aí, que há, na verdade, né, uma lacuna, uma ausência, que eu vou abordar aqui no final da minha fala, que são as questões que eu sinto que são adversas ao que eles têm que enfrentar para desenvolver isso. Então, a gente trabalha, a gente tem estimulado bastante os jovens que estão aí iniciando essa comunicação com o mercado de trabalho, a olhar a questão profissional, a questão da área técnica de estudo, e entender que essa área está cada vez mais sistêmica. A gente tem trabalhado muito sobre a quebra do conceito binário. Hoje você não pode mais investir só numa linha de atuação. Hoje o ambiente corporativo, ele se relaciona com diferentes áreas. Então, aquele formato de que eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de biológica, ele está deixando de existir. As esferas, elas estão interligadas, elas estão se comunicando mais, cada vez mais. É comum hoje você ir para dentro de uma empresa para desenvolver um projeto, independente da área de atuação dessa empresa, você ter ali ao redor da mesa, numa sala de reuniões, vários técnicos, vários profissionais de diferentes áreas, tendo que conversar entre si e apresentar política de resultado. Muitas vezes a questão técnica não é desafio. Eles têm capacidade, formação para desenvolver aquilo. Mas as habilidades de relacionamento passam a ser o maior desafio, de forma que eles não concorrem entre si
mas que eles consigam, juntos, encontrar o melhor resultado e a melhor alternativa para a empresa. E muitas vezes essas habilidades emocionais, elas colocam em xeque a equipe e elas acabam comprometendo o desenvolvimento desse projeto. Então, a gente tem, dentro das questões dessas habilidades socioemocionais, a gente pega bastante nessa questão da empatia, a gente pega bastante nessa questão da paciência, a ética, como a Margot colocou bem, e agora isso tem sido e vai ser cada vez mais exigido, não só a ética do indivíduo, mas também a ética corporativa entre as empresas. Recentemente eu tive a oportunidade de participar aqui de uma live sobre compliance, e isso foi muito bem colocado. A questão da autoestima e a questão da confiança, que é um fator bastante delicado nesse público jovem, isso também tem que ser muito bem trabalhado. Os jovens, eles precisam ser o tempo todo motivados, eles precisam ser o tempo todo encorajados, porque eles têm uma vitalidade dentro deles que já pertence a eles. E aí a gente, enquanto sociedade, a gente, enquanto família, a gente precisa trabalhar isso neles, né? A questão da confiança hoje tem ficado muito balançada, a gente sente os jovens desistindo muito fácil de pretensões, de sonhos, de construção profissionais, às vezes até da vida própria mesmo deles, de uma certa forma, assim, eles não conseguem, né, lidar, enfrentar bem essa questão da confiança. E isso também tem a ver com o autoconhecimento, a gente precisa pausar um pouco e olhar para dentro de nós mesmos e interpretar o que nós estamos dizendo, quais são os conflitos que estão sendo apresentados, conhecer as nossas forças e estimular as nossas competências para que a gente consiga ir adiante. Então, quando você fala de autoconhecimento para esse público mais jovem, isso é muito difícil. Então, a gente precisa do conjunto, né, da sociedade como um todo, de todos os organismos, para a gente poder orientar e sinalizar para eles boas referências e boas ações. A questão da responsabilidade, o jovem, ele precisa muito cedo demonstrar responsabilidade, assumir os seus compromissos afinco, com muito engajamento, então isso também precisa ser bem estimulado. Alguns vão muito bem, têm bastante engajamento, outros já sentem um pouco mais de dificuldade. Então, você precisa estar sempre junto, principalmente nessa questão da escola. A Margot colocou bem isso. O jovem, ele precisa ter sede de formação, de educação, de curiosidade. Ele precisa desenvolver a autocrítica dele e entender que isso tem que partir dele. Ele tem que ser o diferencial nisso. Então, essa questão da responsabilidade, ela tem muito a ver com a autogestão, que é bastante complexo trabalhar essa questão da autogestão. Agora, com os nossos alunos em massa, tendo aula EAD, que está sendo um desafio enorme, principalmente para eles, que dentro dessa questão do isolamento social, os jovens, né, as crianças que estão na faixa etária aí de escolas, elas têm sentido absurdamente isso, porque a gente fala dessa questão da tecnologia, mas a gente não pode esquecer de que eles não foram preparados para isso, e eles estão tendo que lidar com isso, então tem que ter muito engajamento, né? A questão da criatividade, que a Margot colocou bem, e isso é cobrado muito desse público. O jovem, ele tem algumas bandeiras que são pertencentes a eles, e é difícil eles lidarem, às vezes, com isso, principalmente quando essas questões não são bem desenvolvidas neles, e, ao mesmo tempo, a sociedade cobra isso deles, né? A criatividade é uma questão que pega bastante nesse público, você tem que responder bem a isso, né? A estabilidade emocional também, veja só, você precisa encontrar o equilíbrio, lidar com situações adversas, então isso também é colocado para você. Dentro do CEPROESC, a gente vê claramente
aprendizes, muitas vezes, com dificuldade de lidar com o trabalho quando ele é feito sob pressão. Dependendo do setor que ele está, existe aquela pressão natural e ele se sente, às vezes, desorientado, não porque ele não sabe fazer, ele não tem competência para aquilo, mas a própria situação em si de pressão, isso acaba fazendo com que a competência dele caia um pouco, ele tem uma baixa, porque ele não tem ainda essa habilidade muito desenvolvida. Então, dentro do cenário de aprendizagem, é um desafio para nós, é um desafio para o gestor, que está trabalhando com esse jovem e precisa olhar para tudo isso e estimular ele o tempo todo com relação a isso, dar os feedbacks de como que ele deve ir desenvolvendo todas essas habilidades e utilizando cada uma delas dentro dos momentos oportunos. Então, é muito difícil para nós, que está de mão dadas com esse público, dialogar com eles dentro de todos esses desafios que estão sendo colocados à frente e que cada vez mais, e agora essa questão do mundo VUCA está trazendo. Parece que a gente tem que acelerar isso, porque nós vamos perdê-los em algum momento, ou eles vão ter que lidar com essa sobrecarga de alguma forma. Recentemente, lá no CEPROESC, a gente tem observado isso, a gente tem falado para os jovens que estão preocupados com a questão do desemprego. A instabilidade, está todo mundo, a gente mostra isso para eles, isso é uma realidade de todo trabalhador. Todo trabalhador está passando por essas incertezas e isso tem trazido inúmeros transtornos. E aí, o que a gente coloca, o que a gente vem colocando para eles, né? Tenha coragem, seja persistente, que é uma das questões, né, uma das habilidades que tem dentro da questão da autogestão, que é o foco, a organização, a determinação e a persistência. Por que a gente tem insistido e a gente tem falado muito isso para os jovens? Porque vocês não podem desistir. Porque todo esse cenário que está sendo colocado para a gente, é vocês que vão ter que arrumar meios de responder e resolver tudo isso. Vocês são jovens e isso pertencem, esse pertencimento de resolução vai ser colocado para vocês. Então, tem muito trabalho a ser feito. A gente pode viver um momento nervoso agora de desemprego, mas nós vamos ter muito o que fazer. Nós temos muitas coisas para resolver, né? E aí eu queria entrar um pouquinho nos fatores adversos dessa questão dessas habilidades socioemocionais que eu estou colocando aqui, que é um dos desafios do RH, principalmente para esse público jovem. E aí, quais são os fatores adversos que esse público ele encontra e ele tem que lidar? Um dos fatores adversos que eu destaco aqui para nós, para a nossa reflexão, é a família. A família, ela precisa compor uma parceria com o adolescente, com o jovem no momento da sua formação. Guardar mais as críticas e deixar os elogios sair mais. Trabalhar com engajamento, nesse momento de EAD, observar se ele está tendo o tempo dele reservado para o estudo, se ele tem um ambiente que ele pode ficar quieto, quais são as dúvidas, dialogar mais sobre isso. E, às vezes, a família ela está ocupada da gestão, na gerência da casa, da sobrevivência, e, às vezes, acaba distanciando um pouco essa questão do afeto e do engajamento. A outra questão adversa é a questão da escola, o modelo de educação hoje que o Brasil oferece para esse segmento, a forma como nós estamos educando dentro da rede básica de ensino, o conceito de educação que nós estamos trabalhando, eu acho que ele tem dialogado muito pouco com essa nova realidade. Então, é como se o jovem, dentro do ambiente escolar, recebesse algumas situações, recebesse conceitos de educação, e quando ele vai interagir com a sociedade, com o ambiente corporativo, ele não linka isso. Parece que são dois mundos. Então, a gente precisa observar, a gente precisa, na verdade, rever esse conceito de educação que nós estamos propondo e entender que a gente precisa mudar, até porque o nosso conceito de educação vem aí do iluminismo, século XVIII, avançou bastante
E agora a gente precisa avançar mais ainda, para a gente não ficar desconectado dessa realidade que os jovens estão inseridos. Eu digo isso porque a criança de 5 anos hoje que está dentro da escola, em 20 anos, ela não vai absorver o que eu, por exemplo, absorvi durante o meu período até aqui. Ela vai absorver em 20 anos, o tempo dela é muito mais curto. E a gente precisa observar isso. A outra questão de adversidade que eu vou destacar aqui é com relação às necessidades estruturais dos jovens. O que, de fato, esses jovens estão precisando, o tipo de estrutura que nós estamos colocando para eles, em termos de acesso à internet, estrutura de sala de aula, escola próxima de casa, a forma como ele acessa tudo isso, se ele tem que lidar com muitas barreiras limitantes ou se ele consegue acessar isso de forma mais tranquila, né, de forma que está colocado para ele com acesso fácil. Porque se ele tiver que lidar com muitas barreiras para acessar algo que deveria estar colocado para ele dentro desse período de forma oportuna, todas essas habilidades socioemocionais que eu coloquei aqui, elas vão ficar fragilizadas, porque ele vai ter que matar um leão por dia, por exemplo, para chegar à noite e conseguir ter uma aula no EAD, mas aí ele teve que trabalhar durante o dia dentro de uma situação, às vezes, não muito favorável, então o rendimento dele, veja, uma coisa vai comprometendo a outra, e isso vai fazendo com que ele se distancie de todas essas características que é própria dessa idade. Então, esses 3 fatores adversos eu vejo como uma situação que nós temos que repensar, nós temos que observar, até para a gente saber como melhorar esse ambiente e a qualidade dessas ações. Então, é isso que eu queria colocar aqui para vocês. São essas inquietações e essas contribuições que eu vou compartilhar aqui, e é um pouco da nossa realidade local dentro do CEPROES, que é um pouco do que o público que a gente trabalha apresenta para nós diariamente. Gisela, muito boa colocação, algumas provocações, né, que isso abre perguntas, tá? Perguntas bem pertinentes. Uma delas já recebi de um amigo professor sobre a questão de educação e logo estarei passando. E agora, Cássia, esperamos a sua contribuição, o seu olhar. Eu sei que está em uma área bem delicada, né, que é a área da saúde. Exatamente. E eu trouxe até alguns exemplos dos desafios do RH nesse momento e na área da saúde. Eu acho que eu queria começar aproveitando um pouquinho a fala da Margot e da Gisela também, né? Porque, assim, a Gisela falou um pouquinho de desafio e a professora Margot falou assim, aprender a aprender. Eu acho que esse é um momento que todo mundo está tendo que aprender. A gente não fala só da população jovem que está indo para o mercado de trabalho, desse aprender. Hoje, quem está inserido no mercado de trabalho está tendo que aprender. Então, vou aproveitar a fala das duas para começar um pouquinho. Se fosse em outro momento, e não no momento de pandemia da Covid, que é o que a gente está vivendo, esse momento seria presencial, olho no olho, onde a gente ia estar com uma sala cheia, um quórum, e conseguindo falar, olhar para cada um e conseguir sentir aquele momento. Hoje a gente está sentindo diferente, atrás de um computador, através de uma live, que a necessidade nos empurrou para esse mundo e a gente está aprendendo de novo. Então, eu acho que o começo eu queria falar um pouquinho sobre isso, que todo mundo está tendo que aprender de novo, mesmo quem já está no mercado de trabalho e que já tem carreiras consolidadas, está tendo que aprender. Inclusive, eu acho que, assim, ao longo da minha carreira de RH, de departamento pessoal e de segurança no trabalho, eu nunca vivi um momento como esse. A gente fala da metodologia VUCA, que não é nova, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho, ela está lá. 2010 ela ficou um pouquinho mais evidente no mundo corporativo, mas hoje eu acho que a gente foi empurrado a viver isso daqui.
se fosse em outro momento, alguns já estariam vivendo o mundo VUCA, que é a velocidade das mudanças, a complexidade, tantas variáveis que a gente entende de dificuldade no dia a dia, de trabalho, além da ambiguidade. Hoje a gente não tem resposta mais. A resposta que eu tenho hoje, pode ser que ela mude amanhã. Então, eu tenho a resposta para um procedimento, para um processo, hoje, que amanhã, com certeza, ela pode ser diferente. Então, aproveitando, a professora Margot explicou bem, né, o significado do VUCA, e o que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho? Eu trouxe alguns desafios do dia a dia do RH, que a gente vem vivendo nesses últimos 3 meses, para compartilhar um pouquinho com vocês, para mostrar que, assim, todo mundo está vivendo um momento de desafio. E aí, no final, eu vou deixar uma provocação para todo mundo, uma provocação saudável, para mexer um pouquinho com a gente, sobre, depois de cada desafio que a gente vem vivendo no RH, que eu vou compartilhar aqui. O primeiro dia a dia que eu vou contar, um desafio que a gente vem vivendo nesses 3 meses, considerando a área da saúde, que foi o que o Carlos mencionou, eu estou no RH da área da saúde, e vocês não imaginam a quantidade de informação, de mudança, a complexidade que a gente vem vivendo. Não só no RH, que é o setor que eu atuo, mas todos os setores. Eu trouxe um exemplo para falar para vocês do nível de mudança rápida que a gente vem vivendo. A área da saúde, nesses 3 meses, a gente teve, acho que, um protocolo novo por semana para saber qual é a maneira de atender um paciente com sintomas de COVID, quais são os dias corretos para coletar, enfim. Isso, eu nem estou falando dos exemplos do meu setor. Do meu setor, então, sem contar a área da saúde, mas o RH da área da saúde, as pessoas vinham me perguntar, e agora, como que a gente vai fazer o treinamento obrigatório da NR? Eu falava, calma, gente, a gente vai reinventar. Nós vamos aprender de novo como eu vou passar o conteúdo necessário para as pessoas que estão na linha de frente, que estão trabalhando, e é importante eu falar de treinamento com eles, mas com inúmeros protocolos. Agora, eu tenho que dar o treinamento, eu tenho que manter as pessoas capacitadas, só que eu tenho que ter um distanciamento entre uma e a outra, eu não posso ter aglomeração dentro de uma sala para treinar as pessoas, todo mundo de máscara, o álcool gel faz parte de uma sala de treinamento, da integração dos funcionários novos dentro da empresa. Então, esse desafio, a velocidade com que as coisas estão mudando. Há 3 meses, o que eu tenho para falar para vocês é que, assim, a resposta que eu tenho para alguma pergunta hoje pode ser que não seja a mesma de amanhã. Então, para falar um pouquinho, trazendo o mundo VUCA para o meu dia a dia, pensando em mudança, em velocidade de mudança dentro do mundo corporativo. Falando um pouquinho sobre ambiguidade, eu acho que, assim, a gente todo mundo acompanhou as medidas provisórias que o governo liberou, considerando redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. E olha só como é ambíguo, né? A gente teve 2 entendimentos diferentes. Quando a medida provisória saiu, foi aprovada e a gente começou a colocá-la em prática dentro da empresa, o jurídico da empresa, quando leu a medida provisória, tinha um entendimento. Passou algumas orientações, documentos necessários. Quando veio a informação e a atualização do sistema que a gente trabalha, o sistema não estava atualizado para entender o que o jurídico tinha me falado. Aí eu falei, gente, peraí, quem está certo? Quem está certo e quem está errado? Não tinha certo e errado, é o que a gente, em várias reuniões, levamos essa discussão, mas eu levo em consideração as orientações do jurídico, da empresa,
o entendimento da medida provisória de acordo com o que ele falou, ou eu levo em consideração a atualização do sistema da folha de pagamento, com os cálculos que ele está fazendo. E aí você fala assim, não tem certo e errado, os dois estão corretos. A interpretação, a maneira que foi entendido de um e de outro, estava correto, porque a medida provisória deixa eu interpretar da maneira que me cabe, e quando eu conversei com outros profissionais de RH, que utilizavam outros sistemas também, para fechamento de folha de pagamento, de cálculo de todos os encargos, todos estavam passando pela mesma situação. Eu falei, gente, e aí? Aí é o momento de tomar decisão de qual é o correto que a gente vai assumir agora. Esse é um segundo exemplo da prática do mundo VUCA, quando eu falo de ambiguidade, né, de assim, tá bom, os dois estão certos. Eu trouxe outro exemplo também para a gente conversar um pouquinho sobre as incertezas. Antigamente, todo mundo tem o hábito, né, quando a gente faz o planejamento estratégico no final do ano, para iniciar um ano novo, a gente fazia um planejamento estratégico para, no mínimo, 3 anos. Aonde eu quero chegar, quais são os objetivos, qual vai ser meu faturamento daqui a 5 anos. Hoje, eu não falo mais em 5 anos, eu falo no semestre. A gente acompanha muito, tem que estar sempre bem antenado com todas as notícias, todas as atualizações. Aí você fala assim, a resposta de hoje pode ser que ela mude amanhã, e o planejamento corporativo dentro de uma organização não é mais de 5 anos, ele é de 6 meses. Isso se não mudar em 3, de acordo com a economia, com a situação, com a saúde financeira da empresa que a gente está. Então, esse é um momento de incerteza e que eu não faço mais planejamento a longo prazo, mas a incerteza me faz, eu tenho que tomar as decisões dentro da empresa, num momento incerto, mas essa decisão eu tomo para esse período de 6 meses, porque a longo prazo não existe mais essa possibilidade. Eu estou pensando no agora, no incerto, no complexo, no ambíguo, que é o que o mundo VUCA traz para a gente. Eu acho que, assim, quando a gente fala um pouquinho do dia a dia do RH, dentro da empresa, é o que a Gisela falou. A gente vive desafios. Desafios a todo dia, desafio de qual a melhor decisão a gente toma, pensando no colaborador, na empresa, pensando no novo colaborador que entrou num momento que tudo mudou e a empresa está se reestruturando, e eu, como RH, tenho que manter o equilíbrio e, assim, as coisas caminhando com naturalidade. Por mais que a gente tenha todo esse movimento de pandemia e a área da saúde, eu tenho um público diferente. A gente, nesse momento de pandemia, a gente tem os extremos, pessoas muito preocupadas e que estão muito receosas do que vem pela frente, medo de sair de casa. Aliás, hoje sair de casa já é o primeiro desafio que a gente acorda, o primeiro desafio que a gente tem, sem pensar em empresa, sem pensar em RH, é sair de casa, não é? E aí, quando a gente traz esse desafio de ter que levantar e acordar e falar assim, não, eu tenho que sair de casa, a gente tem que, eu acho que diferenciar 2 momentos, dos extremos que eu estava falando. As pessoas que estão com medo, estão muito receosas, aquele que não acha que não é nada, que vai passar, que está tudo bem, que encara de uma maneira super tranquila. E a gente, como RH, dentro da empresa, tem que trazer ao máximo o equilíbrio de tudo isso, dos 2 extremos, né? Para a gente contribuir com o ambiente de trabalho e seguir a vida. Eu trouxe alguns questionamentos que eu acho que, para a gente pensar, né, considerando os desafios do RH com o mundo VUCA, quando a gente fala do mundo VUCA, que muvuca, inclusive, né?
Que mundo é esse? Que foi a pergunta do Carlos no início para a gente. Eu trouxe algumas provocações para a gente, considerando o público que a gente está falando, que é um público jovem, que ou está inserido no mercado de trabalho, ou está em busca do primeiro trabalho, do primeiro emprego. Eu trouxe alguns desafios para a gente pensar e uma provocação para que vocês levem e depois, com calma, vão respondendo. Eu acho que, assim, a realidade que a gente vive, nunca vivemos antes. E uma angústia que eu acho que deve estar na cabeça de todo jovem é assim, qual que é a minha expectativa de futuro para esse momento de pandemia? De futuro profissional, aonde eu vou chegar, né? E o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu só trouxe algumas provocações e algumas perguntas para vocês depois conseguirem achar as respostas, e cada um vai ter a sua resposta. Eu coloquei assim, se eu tivesse que deixar algum recado, eu diria assim para vocês, se desafiem, se reinventem, aprendam a aprender. E eu acho que esse não é só para vocês, é para o público em geral, de todas as idades, e de quem está no mercado de trabalho há muito tempo, de quem está começando agora. E eu falo assim, não encarem como dificuldades, mas encarem como desafios. Porque a dificuldade, eu acho que ela cria uma muralha que deixa a gente cego, faz a gente não conseguir enxergar além. O desafio, quando você é desafiado, alguma coisa aqui dentro te motiva e fala assim, eu sou capaz, eu vou provar que eu consigo. Então, com todo esse momento de incerteza, de desafio, com todas essas mudanças que a gente vem vivendo, e com toda essa ambiguidade e complexidade, né? Quantas variáveis afetam o nosso resultado, considerando dentro de uma empresa, a gente nunca viveu um mundo tão complexo como agora. Porque, assim, complexo porque, assim, são N respostas que podem influenciar no meu resultado, no procedimento de tal setor. Então, e essa variável, se eu encarar ela como uma dificuldade, eu não vou chegar no resultado que eu quero, nem como empresa e nem como pessoa. Então, eu acho que a provocação que eu queria deixar um pouquinho, considerando os desafios do RH, contando essas dificuldades que a gente vem vivendo, principalmente no RH da área da saúde, nesses 3 meses, se reinventem. E porque, assim, quando a gente fala de motivação, eu acho que encarar como desafio e não como dificuldade é a primeira diferença que você tem que fazer, porque aí o desafio, alguma coisa brilha lá dentro que você fala assim, eu sou capaz, eu vou conseguir. E aí, trazendo o conseguir, a Margot colocou muito bem, e a Gisela também enfatizou isso, considerando o RH e o desafio, se você aceitar esse desafio, o ambiente de trabalho vai esperar, sim, que você se reinvente, que você tenha comprometimento, as competências que a gente mais olha, e que você tenha dedicação, que você goste daquilo, que você sinta satisfação em, primeiro desafio, acordar, e o outro, entrar na empresa e falar assim, hoje eu tenho vários desafios, mas que no final do dia, com certeza, eu vou ter conseguido atingir. Se 2 no primeiro dia, tá ótimo. Porque, assim, os desafios, a Gisela ainda utilizou muito bem. A gente mata um leão por dia? Não, a gente mata mais. E, assim, não precisa matar todos num dia só. Se você conseguir matar 1, 2 por dia, excelente. Eu acho que esse é o caminho. Com ética, respeito, comprometimento, são as coisas que a gente olha para o jovem que está dentro de uma empresa. E, assim, não tenham medo e se desafiem. Eu acho que era esse o recado que eu queria conversar um pouquinho com todo mundo hoje,
trazendo as dificuldades desses 3 meses, os desafios do RH, fazendo um link com o mundo VUCA. Então, fica aqui meu agradecimento e essa provocação que eu queria que cada um fizesse. Não encarem como dificuldade, mas sim como um desafio. Tá bom? Obrigada. Muito bem, um belo amarrio, né? As consonâncias entre as falas. E eu tenho até aqui uma pergunta de um amigo que ele insistiu 3 vezes, né? A Cláudia, a Maria Cláudia, ela diz: a resiliência passará a ser determinante ao profissional para ter condições adequadas e saudáveis para lidar com esse momento atual e continuar se desenvolvendo. Perfeitamente, a resiliência é uma das competências que se busca hoje. Eu tenho essa pergunta aqui desse amigo, professor, que ele me insistiu 3 vezes, falou: Carlos, pergunta, Carlos, pergunta, Carlos, pergunta. Falei: tudo bem, vou perguntar, né? Sabe como é que é professor, não é? E ele diz assim: olha, tanto o CEPESC quanto a faculdade em Anguera trabalha com um tripé. Você tem a instituição, a comunidade institucional, você tem o educando, tá? Que aluno é uma palavra pesada, que aluno é algo sem luz, na tradução, não é? A luz, não é? Aluno. Então, você tem o educando e você tem o mercado de trabalho. E a pergunta dele é: como as instituições educacionais, como elas têm que trabalhar para preparar essa pessoa, esse jovem, esse educando, para atender e para enfrentar os desafios do mercado diante desse cenário do mundo VUCA? Deixo para vocês. Posso começar? Olha, à vontade. O tripé, ele é um desafio. Porque, assim, quando você tem um modelo único de formato de educação, por exemplo, com uma linguagem única, você encontra equilíbrio nas partes. Então, você desenvolve o educando, o mercado corporativo, ele absorve, as instituições potencializa, fortalece aquilo que precisa ser ainda estimulado, desenvolvido, e quem ganha com tudo isso é a sociedade. O retorno, o impacto desse conjunto de ações é em benefício da sociedade, meio ambiente, né? Quando você não encontra esse alinhamento, você encontra degraus, você encontra montanhas, você encontra abismo, fica muito difícil. Porque quando você ajusta uma ponta, a outra, ela não responde igual. E isso vai tornando o desafio grande. E, às vezes, você precisa mudar a rota, e, enfim. Por isso que eu coloco que trabalhar com os jovens é muito desafiador, porque você lida com essa questão da esperança, da inovação, dessa questão da autoestima. O jovem, ele simboliza muito essa questão da esperança, né? Ele tem muito isso com ele. Aliás, esse é o legado, né? Mas ele, por outro lado, você sente que você precisa, ou que, de alguma forma, essas pontas, elas estão distantes. Então, você tem que focar no trabalho do coletivo. Vou dar o exemplo nosso lá do CEPROESC. O nosso desafio é olhar para o desenvolvimento do educando, entender o que nós vamos ofertar, entender os nossos parceiros, que é o ambiente corporativo, e também entender a família que ele está colocado, e entender a sociedade. Então, quando a gente olha para esse coletivo, a gente tenta trabalhar esses contextos juntos. Em que momento a gente vai dialogar com cada um, para que no final a gente tenha uma abrangência com todos.
Quando a gente percebe que nós não estamos conseguindo, por conta desses diferentes fatores que eu coloquei aqui, a gente fortalece mais ele ainda, para ele poder interpretar qual é a ponta que está errada, qual é a ponta que não errada, mas que, né, não está vindo, e ele entenda, e ele passa a ser o diferencial. Vou dar um exemplo aqui. É muito comum os nossos professores em sala de aula formar os jovens para ser a liderança dentro de casa. Então, você tem um conceito familiar lá, com vários cenários, apresentando problemas em várias situações, então a gente fortalece esse jovem, a gente coloca para ele todas as ferramentas possíveis, desenvolve essa habilidade para ele ver, reconhecer e trazer alternativa. A gente tem apostado muito nisso. A gente mostra para eles os desafios da educação e vamos atrás dessa alternativa. O que a gente pode fazer, então, para reverter esse cenário? Vamos olhar para a sociedade, vamos olhar para o coletivo e vamos trazendo essas respostas. Vamos ser a gente o protagonista. A gente fala muito isso com eles. E aí, quando a gente vai trazendo essas respostas, a gente vai encontrando parcerias pelos caminhos. Então, você pega na mão de um, pega na mão de outro, chama aquela instituição, bate na porta daquela outra, e assim nós vamos. Até que chega o momento que a gente olha e a gente vê que a gente está robusto, que a gente conseguiu fazer essa musculatura funcionar e nós já estamos interferindo na vida e no cenário de uma forma ampla. Vejo assim. Deixa eu dar uma contribuição pensando no nosso território, né? Se a gente olhar para o mundo organizacional e o que ele deseja dos seus colaboradores, ou, em outra terminologia, né, dos seus funcionários, dos seus parceiros, não importa, o que é que ele demanda de formação e capacitação desse indivíduo. Eu falei um pouco lá do profissional integral. Quando a gente olha para esse profissional integral, a quem cabe formá-lo? Então, quando a gente pensa na formação e na educação, a gente tem que entender que uma parte dessa formação vem do banco, da escola, mas uma parte dessa dessa formação, ela vem de outros ambientes. E acho que agora ficou muito mais claro para a gente, né, durante esse período da pandemia, porque ficou muito escancarado a grande desigualdade que existe no nosso país. Não que a gente não enxergasse, e não que ela não existisse, ela já existia e a gente fazia de conta que não. E agora ficou escancarado, até olhando para o mundo VUCA mesmo, né? Numa velocidade de ter sido mostrado enorme. Então, quando a gente fala das oportunidades de formação e de capacitação, como vocês estão trazendo, e lá na Citrosuco também a gente tem um projeto bem parecido com o do CEPROESC, que é o projeto Pescar, o quanto, de fato, eu garanto a formação deste profissional integral. Através da minha metodologia, através das oportunidades, através de uma série de fatores que ele pode ir encontrando pelo caminho. Então, acho que esse é um ponto. Segundo, que eu penso que nós temos que lidar com outras questões dentro do mundo VUCA, pensando nessa velocidade com que as coisas estão acontecendo, como é que a gente tem lidado com os marcadores sociais das diferenças dentro da formação dos jovens. Aqui dos marcadores sociais das diferenças, eu estou falando de vários, né? Da diferença dos marcadores de gênero, por exemplo. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa conversa hoje, de ver que existe, sim, dentro da diversidade de gênero, mulheres protagonistas, fortes, determinadas, como nós, né, puxando a sardinha para o nosso lado, porque não era comum a gente ver isso há muito pouco tempo, quando a gente pensa na diversidade de gênero.
Quando eu penso, então, na diversidade de raça, isso cresce. E aí, se eu for falar de outras diversidades, a gente vai vendo o tamanho que isso tem. Então, cabe, sim, nessa formação desse profissional, que eu estou chamando de profissional integral, um esforço coletivo para isso. Por outro lado, eu fico pensando, né, no antagonismo que às vezes é. Porque às vezes a empresa traz esse perfil de profissional integral que ela deseja, mas não conversa com quem forma esse profissional. Não traça uma possibilidade de conversa com o formador. Quer seja um formador técnico, que é o caso do Pescari e do CEPROESC, quer seja um formador universitário, que são as faculdades. Não há uma conversa do mundo do trabalho com o mundo acadêmico. E aí a gente continua, então, formando pessoas desconectadas com o mundo do trabalho e com as organizações. Diminuir isso, né, faz parte de um processo que eu entendo importante, dessa conversa entre o mundo organizacional e aquilo que ele precisa enquanto profissional integral e o formador desse profissional. E o quanto cada um está disposto a sentar, a conversar, e estruturar e construir uma proposta de formação que leve em conta todos esses fatores. Então, quando a gente pensa nisso, olhando para o Brasil, ele é muito mais complexo, né, dentro do mundo VUCA. Primeiro, porque a gente não tem uma política pública de garantia de acesso à educação de qualidade para todos. Isso ficou também escancarado. Porque eu posso ter lá uma plataforma maravilhosa, de conteúdo maravilhoso para todos os alunos, mas eu não consigo garantir o acesso para todos. Então, quando a gente olha para a educação, e a gente tem usado um tema, né, para a gente percorrer, né, nessa trajetória, inclusive com o Pescar, nenhum para trás. Eu acho que a gente só vai dizer que o país está desenvolvido, lidando bem com o mundo VUCA, quando a gente puder dizer nenhum para trás. Ninguém ficou sem acesso a uma formação de qualidade. Porque eu não posso comparar as coisas, né? Vocês falando do RH, eu estava aqui pensando, né, quando a gente faz lá o perfil do candidato que eu quero, e coloco lá assim, ó, língua estrangeira, inglês intermediário necessário. Eu já filtro e elimino muita gente que não teve acesso a estudar uma segunda língua com qualidade e no enfrentamento dessa necessidade de perfil. Então, os jovens, às vezes, que não têm o inglês, por exemplo, e hoje outras línguas, né, que a gente possa considerar, eles já saem em desvantagem em relação ao outro que teve mais oportunidades e que avançou nesse item. Então, eu entendo que precisa haver uma conversa do formador, né, dessa entidade formadora, com o mundo organizacional, e juntos construírem, de fato, uma proposta que forme um profissional integral. Essa é a minha percepção em resposta aí a essa pergunta. Muito bem. Olha, temos mais perguntas da Tânia, né? Aquele jovem que não vem, que não tem a estrutura familiar para lhe dar a autoconfiança, exemplos de ética, a quem compete o desenvolvimento? É bem provocativo. Vou colocar aqui meu ponto de vista. Essa pergunta remete a gente ao pilar de que a nossa sociedade é constituída, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo de tribos indígenas, que coloca para a gente, assim, que toda criança, para ser desenvolvida, ela precisa de uma aldeia. A criança na tribo indígena, ela não pertence à mãe e ao pai, ela pertence à tribo.
dever da tribo desenvolver aquela criança. E, de uma certa forma, a nossa Constituição Federal, ela coloca isso para nós também. No primeiro momento, ela coloca que é dever da família, dever do Estado, dever da sociedade. E para que essa criança, para que esse adolescente, enfim, ele consiga ser, ele possa ser suprido de todas as suas necessidades, inclusive a questão socioafetiva, ele vai precisar desse coletivo. E quando esse coletivo ele tem a consciência do papel dele e ele identifica que algum organismo ali está falhando, ele abraça, ele supra essa necessidade. Então, eu vejo isso muito próximo do coletivo, da comunidade, muito próximo das salas de aula. O papel do professor é fundamental no desenvolvimento dessa criança, e todos os outros organismos por onde ela passar. E eu sinto que, às vezes, a gente descuida um pouco disso, porque existe um conceito muito grande de que, às vezes, isso é um papel só da família, compete a ela. Mas, às vezes, essa família, ela também precisa ser cuidada. Ela precisa também desenvolver algumas situações para ela poder multiplicar para os seus pares. Então, eu entendo que se a gente olhar dessa forma e entender o que está colocado para esse indivíduo dentro do seu processo de formação, nós estamos todos de mãos dadas nesse conceito. Alguém quer completar? Alguma fala? Eu quero só trazer um elemento complementar, né, dessa questão que a Tânia trouxe. A construção, né, desse processo ético, por exemplo, ele se dá na nossa sociedade a partir de referências, né? Então, quais são as referências éticas que nós temos no nosso país? Que modelos éticos nós temos para olhar para esse modelo e dizer, ó, eu quero ser como esta pessoa, ou eu não quero jamais ser como essa pessoa, esse comportamento. Isso remete para a gente olhar os nossos valores, de onde nós viemos. E quando a gente fala da família, e hoje a gente tem muitos modelos de famílias, né, dentro do nosso contexto, é também olhar para isso, né? Como é que isso é de uma estruturação ética a partir do indivíduo? Então, é esse olhar mais amplo que a gente precisa ter para dar resposta a essa percepção do indivíduo. Onde é que ele pode buscar referências? Então, pode ser num professor, pode ser naquela unidade formadora que ele frequenta, mas pode ser num líder comunitário que ele tem lá no bairro dele, pode ser em alguém da mídia que esteja fazendo trabalhos maravilhosos, que ele pode espelhar. Então, a gente hoje tem uma carência de liderança, né, em muitos aspectos, mas, por outro lado, também a gente tem gente maravilhosa fazendo coisas fantásticas. Então, eu penso que é essa junção mesmo que a gente pode contribuir para esse menino ou menina que não tem em casa a base que precisaria. Tudo bem, Margot? Cássia, você quer fazer alguma contribuição? Porque teve aqui, Eduardo Aquino, ele pergunta como fazer um PDCA no mundo VUCA, né? Um tema bem específico. O PDCA é uma ferramenta de gestão, né? Onde a gente vê o planejamento, vê a execução, aí compara o que foi planejado com o que foi executado e tem a ação corretiva.
né? Eu lembro que a Cássia falou um pouquinho na sua fala sobre o PDCA, né, Cássia? Sobre o planejamento. Foi, exato. Eu acho que, assim, respondendo um pouquinho o que o Eduardo está perguntando, o PDCA, que é o Plan, Do, Check e Action em inglês, né? E eu tive um mentor na minha carreira profissional que ele falava assim, planejar, fazer, checar e depois você traça as ações. E como que a gente faz isso hoje, né? E se na minha fala mesmo eu falei assim, olha, a gente tem a resposta para hoje. Eu acho que o PDCA, nesse momento que a gente vive, a gente faz ele imediato. Você tem a resposta, você faz o planejamento para aquele problema, que você, ou para um resultado que você quer alcançar, você faz esse planejamento, mas a curto prazo, às vezes até para o mesmo dia, porque a solução, lembra que a gente falou da velocidade também? Se você está com um problema, a solução às vezes tem que ser imediata e você tem que ter a resposta naquele mesmo dia ou para o dia seguinte. Esse é o planejamento com as ações, e no dia seguinte você vai checar e às vezes você já tem outra ação com outra resposta. Isso é fazer o PDCA num momento de pandemia, num momento VUCA, que a gente está sendo impulsionado a pensar como metodologia VUCA. Eu acho que é assim, Eduardo, respondendo um pouquinho, esse planejamento, né, o cheque das ações e as ações, depende o problema ou o resultado que você precisa. Hoje eu vivo isso. Às vezes eu traço o PDCA para o problema e o resultado daquele dia, daquela semana, mas ele é uma ferramenta que dá muito certo, sim, se você conhece um pouquinho a metodologia, né, que você trouxe a pergunta, quando você começa a utilizar muito o PDCA, ele acaba sendo automático. O planejamento, as ações e o cheque dele, é como se fosse dirigir, né, aprender a dirigir. Depois que você começa a utilizar a metodologia, é muito fácil, e aí você consegue ter ele para respostas a curto prazo, que é o que a gente vive hoje. Não sei se eu respondi muito o que ele queria saber. Eduardo, eu vou só complementar o que a Cássia trouxe, ó. O PDCA, ele acaba fazendo com que a gente desenvolva em nós a cabeça de solução de problemas. Essa é uma ferramenta para quem tem cabeça de solução de problema ágil. Então, são metodologias ágeis que a gente precisa trabalhar no dia a dia. O PDCA é uma delas. Então, no mundo VUCA, ele também é uma ferramenta importantíssima e, com certeza, a prática do desenvolvimento do PDCA desenvolve em nós a cabeça de solução de problemas. Eu vou dar uma sugestão. Faça o PDCA levando em consideração, inicialmente, a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade de todas as ações. É assim que você vai fazer no mundo VUCA. Se não tiver todos esses dentro, tem alguma coisa errada. Exatamente, é isso daí. E fechando, a Maria Cláudia, ela faz uma pergunta, né? Como fazer para nos motivar diante desse novo mundo? O que nós precisamos fazer? Como fazer, né? Nós precisamos estar mais próximos de nós mesmos. Nós precisamos estabelecer uma relação de parceria e de confiança entre nós mesmos. Só dessa forma nós vamos conseguir entender o que está sendo colocado e todas as adversidades que está sendo colocado para nós. Eu acredito que esse não é um momento de disputa, de competições, de meritocracia. Eu acredito que essas questões, dentro desse cenário, ficou claro para todos nós que nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Então, nós vamos ter que voltar
para dentro das nossas potencialidades coletivas e colocar em prática isso. É só dessa forma que a gente vai encontrar motivação. Quando eu tiver com a minha lanterna um pouco baixa, eu vou precisar do olhar de quem está do meu lado para me iluminar. Então, eu vou precisar contar muito com esse coletivo. É assim que eu vejo. Margot, Cássia, vocês têm algo a contribuir? Eu vou voltar na minha fala do Gilberto de Menstein, que eu acho que faz todo sentido para a pergunta. O motor para a motivação e aprender a aprender é paixão e curiosidade. Tenham curiosidade pelo mundo novo que está chegando, pela velocidade que ele está trazendo, e tenha paixão por aquilo que você faz. Esses dois impulsionadores vão, com certeza, nos fazer levantar todo dia e entender qual é o propósito da nossa existência. Por que eu acordei vivo hoje? Então, eu acho que a minha fala de encerramento seria essa. Paixão e curiosidade que nos motiva todos os dias a seguir em frente e enfrentar todos os desafios que são postos na nossa vida. Acho que é isso. Perfeito, Margot. Eu ia usar só uma fala, eu ia falar assim, Maria Cláudia, assim, tenta não usar a palavra motivar, mas tenta buscar aquilo que te desafia. Porque quando você se desafia, a sensação de busca, de que eu consigo, é maior do que quando você busca, eu preciso me motivar. Muda, fala assim, eu preciso me desafiar. Muito bem. Olha, nós temos 1h22 de conversa. Passa tão rápido, não é? Quando o assunto é gostoso e quando nós temos pessoas que sabem e conhecem debater esse assunto tão alto e está aqui no nosso dia a dia. E eu faço aquele papel sempre assim, olha, nós temos que encerrar. Nós estamos acabando, tá? E falando, boa, mas tem, Carlos, tem. Passou 1h20 e tantos minutos tão rápido. De um papo gostoso, um papo sadio, um papo construtivo. Então, meninas, uma palavrinha para nós encerrarmos a nossa noite de aprendizado. Que palavra vocês deixariam para quem está ouvindo? A minha palavra de encerramento para nós todos vai ser: lute. Vamos trabalhar firmes em cima de uma ética e contem com a gente. Estamos comprometidos com relação à transformação e foi um prazer enorme estar aqui com vocês e espero ter contribuído de alguma forma. Adorei, foi muito rico. Um grande abraço. Bom, eu quero encerrar com uma frase que normalmente eu começo quando eu mando os meus e-mails. Paz e bem para todos nós, que a gente seja luz para as pessoas e para nós mesmos. Acho que essa é a minha fala para encerrar. E lá atrás vocês estão vendo o meu São Francisco, que é o autor dessa frase, né? Paz e bem, é da Ordem Franciscana. Essa é a minha palavra final para vocês. Obrigada aí pelas companhias, né, dessa noite. Bom, gente, eu acho que assim, eu queria terminar falando assim, há 3 meses, esse é o nosso novo momento. Então, é o novo normal que a gente está aprendendo a viver. Então, bem-vindo ao novo normal. É esse que a gente tem que encarar, aproveitar o desafio de acordar de manhã, que já é um desafio, colocar a máscara, passar o álcool gel e seguir em frente. Muito obrigada, viu, pessoal? Eu quero agradecer ao CEPROESC, quero agradecer à Faculdade Anhanguera por mais essa parceria. Essa live foi muito prazerosa, muito bacana em participar.
Obrigado, Margot, obrigado, Gisela, obrigado, Cássia, e tenhamos uma boa noite e até um próximo momento, até um próximo encontro. Até mais, pessoal. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.